Antes de você começar, queria fazer umas considerações, né? Agradecer ao público aí que está entrando para assistir a gente. Se não fosse o pessoal aí ajudando, né? Na divulgação também, nossa organização. Você especialmente, né, Fernanda, por já acho que é a segunda palestra que está fazendo para a gente, sempre de bom grado, palestras maravilhosas, né, que você faz. A gente tem a honra aí de receber você para a gente. E pessoal, no link da descrição a gente deixou uns links também na descrição do vídeo. Vocês podem acessar um link que a gente deixou para melhorar nossos eventos, né? Dê sua opinião, escreve o que vocês gostariam de ter a mais aqui no nosso evento, né? O que falta, e deixe seu feedback lá, pessoal. E também eu deixei um link da nossa VET Week, da nossa faculdade. Se inscreve lá que vai ser espetacular, sério. O cronograma tá show de bola. Só palestrante top. A Fernanda tá lá também, né, Fernanda? Vai participar com a gente. Então, agora a gente vai começar a palestra da Fernanda. Ela tem graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Aprimorada em Clínica Médica de Cães e Gatos pelo Programa de Aprimoramento Profissional do Serviço Veterinário Anclivepa. Residente em Clínica Médica de Cães e Gatos pela Unesp Botucatu. Aprovada pelo curso intensivo de especialização em endocrinologia e metabologia pela Anclivepa. E mestranda em Clínica Médica pelo Serviço de Endocrinologia do Hospital Veterinário UFU. Agora eu passo a palavra à Fernanda e boa palestra a todos. Obrigada, Diogo. Para começar aqui, eu que agradeço estar mais uma vez aqui com vocês, é um prazer para mim. Enfim, a energia de todos é muito boa, agradeço aí, significa que vocês gostaram, né, da nossa conversa. E só para dar mais uma enfatizada, vou pedir para vocês, para não ser uma conversa muito chata, só me ouvir, então acho que seria legal se vocês quiserem mandar as perguntas por aqui, e aí os meninos vão lendo para a gente ir conversando durante a nossa aula, né? E hoje eu vou mudar um pouco o assunto, né? Não é endócrino, mas é fígado, que também participa bastante do controle aí de glicemia, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso. E hoje o tema é lipidose felina, né? Então, antes de falar de doença, a gente tem que saber como é que funciona, né? O órgão principal aí que está na fisiopatogenia da lipidose hepática felina, né? Que é o fígado. E quais são as funções, as principais funções que a gente vai atribuir a esse órgão vinculado a essa doença, né? O fígado ele é responsável por manter o metabolismo energético, tanto a parte quando o indivíduo ele está em catabolismo quanto em anabolismo, ele participa ativamente, controlando aí a síntese de carboidratos, lipídios, proteína, né? E, mais uma vez, antes da gente falar de doença, eu trago aqui para vocês para a gente saber como é que funciona mais essa parte do metabolismo, porque isso vai ser importante para a gente saber por que o gatinho com lipidose hepática tem as alterações que a gente vai ver mais para frente. Então, vamos lá. Num organismo, num indivíduo saudável, né, num gatinho saudável, como que funciona? Quando ele está comendo, aqui, ó, o gatinho está comendo, né, na nossa foto, ele está em estado de anabolismo, né? Então, na presença de carboidratos, que aí a gente simboliza glicose, frutose, nos gatinhos, vou falar nos gatinhos, mas nos indivíduos que usam os carboidratos como fonte de energia, o que acontece? A glicose ela vai estimular a produção de insulina lá no pâncreas e no fígado, o que acontece? Tem a indução de glicogênese hepática. O que é glicogênese hepática? A formação de glicogênio, ou seja, essas moléculas de glicose elas vão ser agrupadas com uma molécula de água, tá? E elas vão formar o glicogênio hepático. Então, vai ficar armazenado, tá? Mais de 80% do glicogênio que nós temos no organismo, ele é hepático, então ele vai ficar armazenado baseado nesse mecanismo. Entrou o carboidrato, ele vai ficar armazenado a nível
hepático, lá nos hepatócitos. Em segundo momento, né, não é que em segundo, isso tudo é muito dinâmico, eu vou falar para vocês aqui, né, não é que o fígado pega primeiro e depois vem o músculo, mas o papel do músculo nessa parte anabólica é também captar essa glicose e armazenar ela como glicogênio muscular, tá bom? O fígado, ele só é um pouquinho mais egoísta. O que ele capta, ele usa para ele. Agora, o fígado não. O fígado, ele é responsável por guardar quando tem abundância e distribuir quando está em jejum, por exemplo, que é o que a gente vai falar mais para frente. Então, da mesma forma que o fígado faz glicogênese hepática, o músculo faz glicogênese muscular. E, por último, aqui, os 3 tecidos mais importantes no controle ali da glicemia e da fonte de energia metabólica quando está em anabolismo ou catabolismo são tecido adiposo, fígado e musculatura, e na presença da glicose, com esses 2 tecidos fazendo glicogênese hepática, o tecido gorduroso ele vai fazer a lipogênese, ou seja, ele vai pegar esses compostos glicídicos, né, esse carboidrato, e vai esterificar, e vai formar ali triglicerídeos e armazenar. Agora, num outro momento de catabolismo, aonde que o fígado participa, né? Vamos supor, a gente falou no primeiro momento que o gatinho estava comendo, mas o gatinho e assim, indivíduos que estão em jejum, por exemplo, para ter a manutenção da glicemia, o que o fígado faz? Ele libera aqueles compostos glicídicos, né? Ele tem a glicogenólise, ele quebra o glicogênio em glicose, e começa a fazer gliconeogênese. O que significa isso? A produção de glicose a partir de compostos não glicídicos, tá? Então, ele não para, o fígado não para. Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender por que tem alterações que a gente vai ver no gatinho com lipidose hepática no estado de catabolismo, tá? O fígado, ele não para porque ele tem que manter a produção e a circulação de glicose no corpo. Então, ele vai tirar das reservas, que eu falei para vocês, o glicogênio hepático, e aí, em segundo momento, ele vai quebrar, né, vai ter a lipólise do tecido adiposo e liberação de glicerol e triglicerídeos, que vão ser convertidos em corpos cetônicos, e glicose pela gliconeogênese, tá? Em momento de jejum. Quando esse jejum ele é muito avançado, tem proteólise, né, quebra dos tecidos, do tecido muscular e liberação de aminoácidos para gliconeogênese também. Então, o fígado, ele é a nossa peça-chave no controle da glicemia, tá, do paciente que está em jejum ou em catabolismo. Todo mundo entendeu até aqui? Bom, além da outra função do fígado, né, dessa parte de metabolismo energético, a gente tem que lembrar que ele é um detoxificante, né? Então, ele vai participar contribuindo com o ciclo da ureia, metabolismo de substâncias, de fármacos e afins, qualquer processo de substâncias exógenas que chegarem ou endógenas, mesmo que chegarem no organismo, passa pelo fígado, então a gente não pode esquecer essas 2 funções muito importantes que vão estar comprometidas aí no nosso paciente, tá bom? Bom, trago aqui para vocês a anatomia dos felinos, mas não só dos felinos, né? Os 3 órgãos aqui mais próximos e importantes nessa espécie, além dessa anatomia, dessa topografia ser igual ao do cão, por exemplo, mas esses 3 órgãos no gato, é muito importante a gente enfatizar porque eles têm uma peculiaridade. Não sei se todo mundo que está assistindo a gente aqui já está fazendo atendimento na clínica médica ou já acompanhou algum gatinho com tríade felina, né? E o que é a tríade felina? Ela é um comprometimento ali das vias hepática, né? Vesícula biliar e fígado, pâncreas e duodeno, que eles estão muito interligadas. E eles vão, por conta dessa anatomia, ser muito ativos e participar ativamente ali nas fisiopatogenias da evolução, tanto da lipidose quanto das hepatopatias nos gatinhos, tá? Então, é muito importante a gente saber da importância tanto em topografia anatômica quanto em particularidade da espécie. Por quê? Apenas 10 a 20% dos gatinhos possuem
ducto pancreático, o ducto acessório, ou seja, a maioria dos gatinhos aqui, ó, aqui é como se tivesse a vesícula biliar aqui em cima, tá? Então, aqui vem o ducto biliar, tá bom? Que ele vai desembocar no duodeno. Vamos supor que seria a continuação dessa foto, que é a vesícula biliar, e ela termina aqui no ducto biliar, e tem o pancreático. Então, nos gatinhos, que eles só têm o ducto principal, eles não têm o acessório, só 10 a 20% dos gatinhos. E a obstrução de qualquer uma dessas vias, ele não tem uma via alternativa. Então, essa particularidade dos felinos pode tornar eles mais predispostos a ter tanto a lipidose que a gente está conversando hoje, como qualquer outra hepatopatia, tá? Ou a tríade felina. Trago aí para vocês também, das hepatopatias, as mais comuns, a gente tem as hepatopatias tóxicas, tá bom? Que são causadas por acetaminofeno, AS, fenazopiridina. Não sei se todo mundo que já tomou aqui, já está assistindo aqui, já tomou pirídio por alguma cistite, ou já teve algum familiar que já tomou, tá? O acetaminofeno é o paracetamol, trago aqui para vocês. São duas drogas muito comuns que a gente vê aí na clínica, proprietária administrando de forma indiscriminada, administrando sem receita, e aí o nosso paciente acaba desenvolvendo uma hepatopatia tóxica por conta dessas medicações. Fora as demais outras, né, mas as principais, porque ainda mais gato, né, que tem problema geniturinário, pode ter obstrução, então o proprietário acha que o pirídium, ele é bom para o ser humano, então ele vai ser bom para o gato, mas a gente sabe que isso não é verdade, tá? Pode causar uma hepatopatia tóxica. A segunda causa que eu cito aqui para vocês são as colangites ou obstrução do ducto biliar, que é aquela está vinculada à anatomia que eu passei para vocês agora há pouco. Por conta de uma particularidade anatômica dos gatinhos, eles acabam sendo mais predispostos à obstrução do ducto biliar, tá? As neoplasias, a gente não pode descartar neoplasias que vão tanto as hepáticas quanto dos anexos da biliares, né, vesícula biliar, ducto, papila duodenal. Então, assim, todas as neoplasias, elas podem estar comprometendo o nosso paciente. As doenças infecciosas, principalmente a peritonite infecciosa felina e a toxoplasmose, elas podem estar envolvidas nas causas de desenvolvimento de hepatopatias infecciosas. E hoje trago aqui para vocês a lipidose hepática, que é o tema que nós vamos mergulhar mais a fundo. A lipidose, ela é caracterizada, então, por um acúmulo intracelular de gordura, né, de lipídios, causando uma colestase, ou seja, uma estase das vias da bile, né, do conteúdo biliar dentro dos canalículos biliares. Então, esse acúmulo ele vai causar um edema, uma ingurgitação da célula, do hepatócito, e imagina que tem um corredor, e esse corredor ele tem uma largura. Se as células elas ficam inchadas, edemaciadas, esse corredor ele fica mais estreito, concordam? E aí, à medida que isso acontece, diminui o fluxo de vias biliares e a gente tem uma colestase intrahepática, tá? E esse quadro está associado à anorexia e o catabolismo, porque vai ter ativação de todos aqueles primeiros fatores que eu falei para vocês lá no começo da nossa conversa. A causa ela pode ser tanto primária quanto secundária e é multifatorial, né? Ou seja, quaisquer doenças, anormalidades, né? Comorbidades que estejam envolvidas no comprometimento do metabolismo de carboidrato, proteína e lipídio, eles podem estar desencadeando uma lipidose no felino, tá? É muito difícil a gente caracterizar um fator predisponente, ou desencadeante, né? Um fator precipitante, mas ele pode estar vinculado com qualquer causa que comprometa aí o apetite, o metabolismo energético dos felinos. E geralmente acomete gatos obesos, porque a gente sabe que naturalmente o animal e o felino obeso, ele tem maior deposição de gordura no hepatócito, então ele vai ter maior predisposição de desenvolver a lipidose. Não é por conta disso, né? Não é só esse fator que é chave, mas ele acomete mais gatinhos obesos, porque é mais fácil para o gatinho obeso, que já tem um maior acúmulo de tecido
de lipídio dentro da célula. Mais uma vez aqui, ó, acomete mais gatos obesos, domiciliados, e se a gente parar para pensar, o domiciliado geralmente ele já é obeso, né? Na maioria das vezes. Então, uma coisa está meio interligada à outra. Não tem predisposição sexual. Trago aqui essa informação para vocês, muito importante, que felinos que têm a perda de peso em mais de 25%, isso daqui, se não me engano, era em 3 semanas ou um mês, que é muito, a gente pode predispor esse paciente à lipidose hepática. Não sei se todo mundo sabe, mas a taxa de perda de peso que a gente faz no manejo do felino é de 0,5% a 1% por semana, 0,5% a 1,5%. Ao contrário que cães, a gente consegue fazer uma redução alimentar ali na dieta mais brusca. O gatinho, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente pode predispor esse paciente à lipidose. Aí a literatura fala pra gente que os pacientes que estão em anorexia uma semana ou mais tempo, eles estão predispostos, tendem a desenvolver a lipidose hepática, mas eu já confesso para vocês que eu já vi pacientes que 3, 4 dias sem se alimentar, eles já estavam desenvolvendo as alterações que eu vou comentar aqui com vocês. Então, a gente seguia mais ou menos na literatura, mais ou menos uma semana, mas não é via de regra, tá? É uma somatória de informações que eu trago aí para vocês. E o que é interessante é que quando o paciente está alerta e ele tem as alterações compatíveis, tanto em exame quanto em manifestações clínicas da lipidose hepática, ele geralmente está alerta, ele não é aquele gatinho que está deprimido, em decúbito lateral, entendeu? Então, e aí eu quero trazer para vocês que a lipidose hepática, que a gente fala que é a idiopática, a primária, na verdade, ela vai ser aquele gatinho que chegou no consultório, que ele não estava se alimentando, parou de comer, ou que teve alguma alteração comportamental, por exemplo, o proprietário fala, eu fui viajar, quando eu voltei, meu gatinho já não quer comer. Então, por algum estresse comportamental, ele parou de comer, e aí depois ele acabou desenvolvendo toda a mobilização de lipídios, que teve acúmulo de lipídio no fígado, e aí desenvolveu a lipidose. Mas esse gato vai estar, na maioria das vezes, bem. Ao contrário aqui da secundária, aí que eu trago para vocês, que a literatura fala para a gente que 85% das vezes acomete animais mais velhos, porque geralmente os mais velhos têm comorbidades, tá? Mas sempre que você pegar um animal com lipidose, sempre pensa que essa não é uma doença primária. Na maioria das vezes ela é secundária. Então é esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Todo mundo tá comigo? Podemos continuar? Acho que tá bom, né? Bom, das manifestações clínicas que eu trago para vocês das hepatopatias no geral, e vocês já vão entender por que gato, gato, na verdade, assim, na clínica de pequenos animais, essas 4 alterações que eu trago aqui para vocês de icterícia, vômito, alteração em apetite, né, que a gente fala de orexia, come pouco, não come nada, anorexia, e prostração são sinais, né, muito inespecíficos. Então, a gente tem que considerar que vai ter que pedir exames, né? E aí, a bilirrubina, né? A icterícia, ela vai aparecer, primeiro a gente considera que tem o aumento das bilirrubinas, tá? Segundo a literatura, de 1 a 2 miligramas por decilitro, ela ainda fica restrita ao plasma, porque abaixo disso é filtrado pela urina, tá? Acima disso, né, de 1 a 2 miligramas por decilitro, fica no plasma. Então, quando a gente vai coletar sangue do paciente, ele não tem sinais de icterícia, teoricamente, mas quando você olha e roda o soro desse paciente, centrifuga, ele tá ictérico, tá? Então, acima de 2 miligramas por decilitro, a gente já começa a ver icterícia tecidual. Tá? Eu quero trazer aí um grau de intensidade para vocês saberem. Então, o primeiro lugar que a gente vai ver a icterícia é na urina. Vocês vão entender aí, espero que vocês entendam até o final da nossa conversa, que eu vou passar para vocês como é que ocorre a síntese de bilirrubinas, tá?
Então, primeiro tem a excreção urinária, depois que supera a excreção urinária, começa a concentrar no plasma, e aí se não está só no plasma e acima de 2 miligramas por decilitro, começa a acumular nos tecidos. Com esses pacientes, com essas manifestações, a gente até pensa nos diferenciais de icterícia pré-hepática, hepática e pós-hepático, mas de qualquer forma a gente sempre vai precisar de exames, né? Aí eu trago aqui para vocês, o gatinho tá prostrado, tem uma icterícia importante, tá? Tem sinais de vômito. E aí, outra coisa que eu quero chamar a atenção é que na clínica de felinos, a gente sempre tem que ter mania de fazer duas coisas que eu vejo até hoje muitos colegas não fazendo, abrir a boca do gato, que a gente consegue muita informação com a boca do gato, né? E palpando tireoide, mas aí é tema para outra aula, mas só para vocês terem aí uma atenção maior, porque são locais que muitas vezes a gente esquece na correria. A boquinha do gato, né, ó, até friso aqui para vocês. Olha quanta informação tá trazendo pra gente. Esse nosso paciente tem lesão em cavidade oral? Por que ele não tá comendo? Será que ele tá com algum complexo de gengivite, estomatite? Não sei, né? Então tem que abrir a boca do gato. Tem corpo estranho linear embaixo da língua? Não sei, tem que abrir a boca do gato. E um dos primeiros lugares que o gatinho vai ter icterícia é no palato mole, tá? Se eu tô falando uma informação que vocês já sabiam, então acho que é válido a gente pontuar de novo, porque um dos primeiros lugares, às vezes, não é mucosa ocular ou gengiva, geralmente é no palato mole. Então, na boca do gato, a gente tem várias informações, tá? Sempre abre a boca do gato. Nos exames laboratoriais, a gente pode encontrar no hemograma de felinos com hepatopatias e lipidose, né? Poiquilocitose, o que é isso? São alterações e irregularidades nas hemácias, então elas podem estar presentes, corpúsculo de Heinz, ou alterações oxidativas, ou alterações de hemólise, tá? Às vezes pode ter uma anemia normocítica ou normocrômica, sempre se atentar aos valores hematimétricos, né, de VCM, que é volume corpuscular médio, concentração de hemoglobina corpuscular média, hemoglobina corpuscular média. Então, assim, são valores que trazem muitas informações pra gente, tá? Todas as vezes que vocês verem um hemograma com anemia, lembrem-se que anemia tem nome e sobrenome, tá? E geralmente as vinculadas à lipidose, elas são normocíticas normocrômicas. E sempre descartar a anemia hemolítica, não esqueçam disso. Por quê? A gente sabe que hemólise é uma das causas de icterícia pré-hepática. Então, eu tô com um paciente amarelo que ele pode estar hemolizando. Agora, imagine a gente achar que ele tem problema hepático e ele tem uma anemia hemolítica, por exemplo, tá? Uma hemólise intravascular, por exemplo. Então, é muito importante revirar o seu paciente do avesso para saber se ele está hemolizando, saber se o problema dele é hepático, se é pós-hepático, tá bom? No hemograma, a primeira coisa que eu peço para vocês super chamarem, se atentarem em relação ao hematócrito e os valores hematimétricos. Agora vamos entrar nos bioquímicos, que podem estar alteradas nesse paciente. As enzimas de extravasamento, que a gente chama, incluem a ALT e a AST, tá? A alanina aminotransferase e a aspartato aminotransferase. A ALT é a TGP e a AST é a TGO, tá? Qual que é a diferença delas? A ALT, ela tá predominantemente no citosol da célula, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Então, ela fica dispersa no citosol do hepatócito, ela é mais específica do hepatócito, só que não 100%, porque em alguns outros momentos a gente pode ter aumento da LT, tá? E a AST, ela fica majoritariamente dentro da mitocôndria e um pouquinho no citosol, tá bom? Tudo isso aqui é um hepatócito. É na minha cabeça, mas agora é na de vocês também, tá? Essas são enzimas que são induzidas por lesão, ou seja, quando a gente não tem nenhuma alteração hepática, não tem elevação dessas enzimas. Por quê? Vamos pensar. Se elas ficam dentro do citosol, se eu não tiver nenhum estímulo que tenha comprometimento aqui ou da permeabilidade ou da parede da célula,
eu não vou ter extravasamento dessa enzima para fora, concorda? Então, quando eu tenho lesão do hepatócito, eu tenho primeiro o aumento da ALT, e lesões muito importantes acabam não só comprometendo parede da célula, e sim organelas, como a mitocôndria, tá bom? Realmente, nos gatinhos, a AST, ela circula mais tempo em relação ao cão. Se eu não me engano, no cão é meia hora e no gato é umas 2 horas, 3 horas. E por isso, no gato, teoricamente, seria mais específica, mas não é errado dosar LT para gato, tá? Os especialistas de felinos, eles acabam tendo cada um a sua particularidade. Já vi palestras com grandes nomes aí da medicina felina e vários deles já optaram tanto pela LT quanto pela AST, tá? Então, não é errado ter essa percepção, mas desde que vocês saibam aonde que está cada enzima e quando tiver aumento dessa enzima, o que ela vai significar para mim, tá? O aumento da LT, como eu falei para vocês, majoritariamente ela vai estar vinculada à alteração do hepatócito, mas infecções sistêmicas, inflamação, tumores e hipertiroidismo podem ter elevação dessa enzima, tá? Também não é nada muito específico, é tudo... Aí eu li um trabalho há um tempo atrás que eles não conseguem excluir a presença dessas alterações, por exemplo, como hipertiroidismo e neoplasias, comprometendo ali, liberando citocinas inflamatórias e comprometendo o parênquima hepático, por isso que a LT aumenta. Então, mas de todas as ferramentas que nós temos disponíveis, essas são as duas que caracterizam o hepatócito. Ela é uma foto ali do hepatócito. Não necessariamente uma elevação muito importante de ALT-ST está correlacionada com a severidade da doença. Então, às vezes, a gente pode ter um paciente que está muito ruim e tem valores, né, de ALT-ST dentro da normalidade. Assim como a gente pode... Aliás, a gente não fala mensurar ALT-ST, né? A gente fala que a gente mensura a atividade dessas enzimas, tá? É errado a gente... Não sei se vocês participaram de alguma banca ou se vocês já viram alguma palestra, né, geralmente em defesa, que você está sendo meio metralhado pela banca, as pessoas pegam muito nisso. É errado a gente falar que dosou LT-ST. Geralmente é avaliar a atividade dessas enzimas, tá bom? E aí, para passar para vocês, não necessariamente elas estão aumentadas com alta correlação de quanto maior o aumento da LT-ST, maior a severidade. Então, se você lembrar disso e lembrar aonde que ela tá, isso já vai ajudar bastante a gente quando tiver com o exame na nossa frente. Agora, os marcadores de colestase, a gente vai incluir principalmente a fosfatase alcalina e a gama-glutamiltracerase, que é o GGT, tá? Trouxe essa foto aqui para vocês, porque é exatamente isso que eu quero que vocês imaginem. A hora que vocês veem no final dessa aula, eu quero que vocês guardem bastante essa foto na mente, porque na lipidose, pensa que eu falei para vocês, esses corredores, né? A fosfatase, ela é produzida nesses canalículos, tá? Aqui na membrana dos canalículos. Então, quando tem edema dessas células por acúmulo de gordura, começa a estreitar e inflamar e ter mais dificuldade para ele passar. Então, ele marca, colestase intrahepática, porque está dentro do canalículo, tá? Uma particularidade da fosfatase alcalina que eu quero que vocês levem para sempre é que tem 5 isoenzimas da fosfatase. Tem a fosfatase hepática, né, que é a dos canalículos biliares, tem a fosfatase óssea, fosfatase cortisol induzida, fosfatase renal e intestinal. De todas elas, a mais importante, claro, é a hepática, né, que é dos canalículos, falo para vocês. Aí tem a óssea, aí a medicação induzida. No cão, a medicação induzida, ou cortisol induzida, ela é mais expressiva. Então, vamos supor, cães que tomam determinadas medicações, como, por exemplo, corticoide ou fenobarbital, eles têm as enzimas da fosfatase alcalina elevadas, muito elevadas. O gato também pode ter aumento, mas ele não é tão expressivo quanto no cão,
tá? Então, você não pode falar que fosfatase alcalina é específica do fígado, tá bom? E quando falar de fosfatase, lembrar dos canalículos. Já o GGT, né, a gama-glutamiltransferase, ela é uma enzima de colestase, mas ela é a nível da vesícula biliar. Então, quando tiver inflamação ou acúmulo ou alguma inflamação ali da parede da vesícula biliar, ou acúmulo de bile, que estiver comprometendo o fluxo das vias biliares a nível da vesícula, a gente vai ter aumento da GGT, tá bom? E aí eu quero que vocês pensem comigo. Se eu trouxe 4 possibilidades para vocês verem. E quero que vocês lembrem muito bem disso, porque isso vai estar na vida de vocês. E quando vocês pegarem um hemograma que tiver com determinadas alterações, nem sempre é tudo bonitinho, mas eu quero que vocês lembrem bastante do que a gente está conversando. Então, quando a ALT ou a ST estiver muito aumentada, a fosfatase estiver normal ou aumentada e o GGT estiver normal ou aumentada, o que a gente vai ter de diagnóstico? O que vocês conseguem me responder? Quando a ALT, que é uma enzima intrahepática, o que a gente vai ter? Ninguém arrisca? Pessoal? Bom, ninguém está querendo interagir comigo. Então, tá bom. Quando a gente tem o aumento da enzima intrahepática, não necessariamente com fosfatase e GGT aumentado, a gente tem um quadro aí de hepatite, tá? Que é uma alteração intrahepática, tá? Quando a gente tem um quadro que pode ter aumento ali, né, das enzimas intrahepáticas, que vão ser enzimas por indução da lesão, a fosfatase super aumentada e a GGT não tão aumentada, o que a gente tem que pensar? O que está acontecendo aqui? Uma colestase intrahepática, né? E eu falei para vocês que na lipidose tem colestase intrahepática, aumenta a pressão ali, então fica a bile fica dificultosa para andar, né? E aí, quando vocês pegarem esse exame bioquímico, sempre pensem na lipidose, tá? E aqui, o que a gente tem? A LT-ST está dentro da normalidade, ou está um pouquinho aumentada, a fosfatase está um pouco aumentada, e a GGT está super aumentada. O que a gente tem nesse diagnóstico? Quem que fica na GGT? Aliás, a GGT é responsável, ela está presente na lesão em que órgão? Vesícula biliar, né? Então, a gente vai ter uma colangite provavelmente no início, né? Então, aquele paciente vai ter inflamação das vias biliares extrahepáticas, né? E por último, quando você tem um aumento ali mais considerável de ALT-ST, fosfatase já está aumentando e GGT está aumentada, a gente tem comprometimento aqui de fígado, ductos biliares intrahepáticos e ductos biliares vesícula biliar, né? Então, a saída da bile. Então, é uma colangiohepatite. Se vocês, assim, guardarem parte disso, não é que é para decorar, mas se vocês entenderem... Oi? Só para você que às vezes dá um delay para o que você falar chegar no YouTube. Às vezes, tipo, você está esperando alguém responder e não chegou lá. Tá, então, toda vez que você perguntar alguma coisa, dá uns minutinhos assim, daí... não, então tá bom. Não, mas tudo bem. Se o pessoal conseguir, nos meus intervalos, responder mentalmente, não é, eu quero que vocês entendam o porquê de cada coisa, tá bom? Então, já que está tendo esse delay, eu quero que vocês vão pensando se ao longo da nossa conversa fez sentido a disposição desses exames e o porquê que cada um deles está descrito aqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada a vocês. E as bilirrubinas, né? A gente falou de LT, de AST, de hemograma, de fosfatase, de GGT e as bilirrubinas, né? Se vocês lembrarem,
tudo começa lá na hemácia, né, no eritrócito. Então, se a gente der um zoom aí na hemácia, como que é? Ela tem a célula, né, e a hemoglobina lá dentro. A hemoglobina, ela é esse emaranhado aqui proteico, tem o grupamento M, grupamento globina, tá? O ferro e o oxigênio, porque afinal é essa a função da hemoglobina, principalmente, né? Então, quando os eritrócitos, né, quando as células, elas estão naquele momento que ela tem que ser, que a gente fala da hemocaterese, né, da destruição, isso no indivíduo saudável, o sistema linfocítico plasmocítico, né, o monofagocitário, né, os macrófagos, eles vão fagocitar as hemácias velhas, tá? E eles vão quebrar, eles vão fragmentar essas hemácias. E aí, o que vai acontecer? Eles fragmentam o grupamento M e o grupamento globina. O grupamento M, ele é fragmentado em biliverdina e ferro, tá? Isso tudo dentro da célula, dentro do macrófago. O grupamento globina, ele vai ser liberado, são liberados aminoácidos e eles são reaproveitados no metabolismo proteico, então ele vai para uma outra via de reaproveitamento ali de proteína, enquanto que o ferro, ele é liberado, né, do macrófago e ele é acoplado à transferrina que está lá no plasma sanguíneo. E a biliverdina também sai do macrófago e ela é acoplada à albumina. Nesse momento, a gente chama de bilirrubina não conjugada, tá? Então, o momento que a biliverdina sai da hemácia, né? Teve a quebra ali da hemoglobina, entra no sistema monofagocitário e vai de novo, né, para o plasma, ela acopla ali as proteínas do sangue e vira bilirrubina não conjugada. No fígado, a transferrina e o ferro vão ser convertidos em ferritina e hemosiderina para estoque de ferro, enquanto que a bilirrubina não conjugada, ela passa por um processo de conjugação nos hepatócitos e é armazenada na vesícula biliar, tá? Toda vez que a gente come, a vesícula biliar, exceto o cavalo, né? O cavalo não tem vesícula biliar. Mas toda vez que a gente come, os gatos comem, os cães comem, nós temos a contração da vesícula biliar, aí eu fiz ela aqui para vocês verem, e aí tem eliminação da bile no duodeno, tá bom? Nesse momento, né, toda na parte da digestão do trato gastrointestinal, as bactérias elas vão converter a bilirrubina em urobilinogênio, que por sua vez vai ser convertido em estercobilina e eliminado nas fezes, tá? O urobilinogênio, ele também é filtrado ali a nível renal e ele é excretado como urobilina, tá? E é isso que caracteriza a coloração marrom, né, das fezes e a coloração amarelada da urina, tá? Então, é a partir disso que a gente tem a formação da bilirrubina em indivíduos saudáveis. E aí, o que eu falei para vocês que é importante fazer um diagnóstico diferencial para anemia hemolítica, porque se eu tiver muita destruição dessas hemácias, por exemplo, uma micoplasmose, né, que é a doença lá da pulga, micoplasmose, ou alguma anemia tóxica que pudesse fazer hemólise nos felinos, como o uso de dipirona, tá? A gente tem muita hemólise e liberação de bilirrubina não conjugada na circulação, tá? Problemas hepáticos, a gente vai aumentar, a bilirrubina tem uma tendência tanto a não conjugada, porque ele não está conseguindo dar conta de conjugar as que estão disponíveis, e também começa a aumentar porque ele não consegue eliminar as conjugadas, né? E aí também, a mesma forma, problemas em vesícula biliar, ele também não consegue eliminar a bilirrubina conjugada. Deu para relembrar todo mundo? É importante passar aqui para vocês que o rim dos felinos, ele diferente do rim do cão, ele não conjuga bilirrubina. Então, é normal a gente ver na urinálise do cão uma cruz de bilirrubina, o que não é normal nos gatos, tá?
Então, se vê bilirrubina na urina do gato, é patológico, tem algum problema, tá? Seja ele pré-hepático, hepático ou pós-hepático. O rim, ele reabsorve 9 vezes mais bilirrubina do que do plasma. Então, assim, aqueles valores que eu passei para vocês, o primeiro local que a gente vai ver, ele é na urina, né? A presença de bilirrubina. Depois é no plasma e depois nos tecidos. Nos exames, né, os outros exames complementares tem o ultrassom abdominal, no qual o fígado vai estar com aumento da ecogenicidade por deposição, né, por deposição de lipídio lá no tecido hepático. A vesícula biliar e o duodeno, eles podem estar comprometidos quando tiver colon de hepatite associado, tá? Então, você pode ter uma inflamação e sinais de obstrução desses órgãos. Os eletrólitos dos nossos pacientes podem estar com, na maioria em 30% dos casos, redução de potássio e redução de fósforo. Às vezes é interessante a gente sempre dosar, porque depois do seu tratamento, que a gente institui a terapia, a gente vai ver que é importante saber se como que estava antes e se caiu ou não depois da nossa terapia, tá? Teoricamente, o diagnóstico definitivo ele tem que ser feito com a citologia ou com a biópsia, mas eu já alerto vocês. Tenham paciência, esse paciente, na maioria das vezes, ele vai chegar debilitado, sempre é interessante estabilizar o paciente antes de submeter o paciente a uma citologia, a uma biópsia, tá? Tem alguns relatos que aquela agulha de punção de citologia, a Trucut, ela pode, aquelas que disparam, não a manual, tem umas de disparos automáticos, elas podem desencadear algumas síndromes vagais e o gato, ele pode entrar em choque por isso, tá? Então tem que tomar cuidado, que às vezes a gente prioriza o exame e não prioriza o paciente. Mas se você for ler na literatura, eles vão falar para fazer citologia e biópsia. O tratamento desse paciente inclui correção da desidratação, dos eletrólitos, né, desequilíbrio eletrolítico, restabelecer a alimentação desse paciente, já que eu falei para vocês que o maior problema dele é a ativação do catabolismo, né? Retirar a causa de base, como eu falei também para vocês, 85% dos casos, eles têm uma causa secundária, né? A lipidose dele é uma causa secundária, alguma doença primária, seja diabetes, seja uma alteração, doença renal crônica, enfim, é interessante a gente saber o que pode ter levado aquele paciente a esse quadro. E dar o tratamento de suporte. Se o meu paciente está com dor, tira dor. Está com náusea, tira náusea. Entendeu? Tem infecção, precisa de antibióticos, e por aí vai. Para correção hidroeletrolítica, a gente pode usar o Ringer com lactato. Esse paciente, na maioria das vezes, ele vai estar com hipocalemia. Então, das fluidoterapias, o Ringer com lactato ele é o mais indicado. Então, a gente pode usar o Ringer lactato normal para restaurar a volemia e o Ringer lactato com a suplementação do potássio para manutenção. E aí seria na taxa, né, de 3 a 5 ml por hora, mas isso vai envolver a pressão do paciente, se o meu paciente está muito desidratado, em choque, precisa ser mais agressivo ou não com a terapia. Mas eu trouxe aqui para vocês para não excluir a fluidoterapia do nosso protocolo terapêutico. Correção de eletrólitos, se houver hipocalemia, o ideal é que a gente sempre faça a mensuração. E de acordo com essa tabela que eu trago aqui para vocês, mas tem diversas tabelas que a gente consegue fazer a correção de potássio. O que é importante é não suplementar mais do que meio mEq por quilo por hora. E essa tabela ela traz aqui para a gente, de acordo com o que tiver no valor do meu paciente, a gente olha aqui, se, por exemplo, se está com 2,7 de potássio, eu tenho que repor 10 mEq de cloreto de potássio em 250 e por aí vai, entendeu? Tem várias tabelas. Se você não tiver como dosar, a suplementação empírica intravenosa, ela pode ser feita de 3 a 5 mEq por quilo uma vez ao dia, né? A cada 24 horas você vai fazer a suplementação daquela fluidoterapia, ou 5 a 7 mEq, né, miliequivalente de KCl a cada 250 ml de fluido, e que provavelmente elas vão se equivaler, né? Porque um gato não vai tomar mais de 250 ml de fluido em, no mínimo, aí, umas 12 horas, né?
Provavelmente, mas aí cada caso é um caso. A gente tem que considerar a desidratação, a gente tem que considerar se o animal está em choque, se ele não está em choque, por aí vai, tá? E aí, na forma empírica, sempre avaliar a velocidade de infusão, porque senão a gente faz a eutanásia do paciente, e, claro, o débito urinário dele. O ideal é 1 a 2 ml por quilo por hora. Como que eu vou restabelecer a alimentação do meu paciente? Atualmente, nós temos os dois queridinhos, né, aí das sondas, né, as intervenções que nós podemos fazer para restituir a patência aí da via do trato gastrointestinal. A primeira que eu trago aqui para vocês é a sonda nasoesofágica. Ela não precisa de anestesia, né? Só aquela anestesia local já é suficiente. Ela é rápida, teoricamente, é barata. Se você tiver praticidade de passar a sonda, ela não vai ser tão complicada, ainda mais em gato. Mas precisa de muita cautela. Eu atendo aí, vai fazer 4 anos e meio que eu estou na rotina, 4 anos e pouquinho, e eu sempre passei sonda, tanto em felinos quanto em cães, do jeito que os livros, eles recomendam, né, medir ali mais ou menos até em relação à laringe, abaixar a cabeça do paciente para, né, ter uma facilidade e não ir para a traqueia. Até que há um tempo atrás, menos de um mês atrás, eu vi uma palestra do professor Fábio Teixeira da nutrição e ele pede para levantar o nariz dos pacientes. Falei, nossa, aí eu fui testar. Então, assim, eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês que levantar a parte do focinho aqui deles para levantar, né, na parte mais dorsal e passar a sonda facilitou, assim, 80% da minha vida. Então, eu sinto na responsabilidade de compartilhar com vocês, tá? O problema dessa sonda é que ela requer, né, um diâmetro muito menor, o calibre dela, né, é menor, então as dietas elas têm que ser mais líquidas. E, teoricamente, a gente não pode deixar muito tempo, né, tem que ser dias com ela. Então, tem uma limitação aí. Mas é bom para aqueles pacientes que estão muito debilitados e não podem passar por um procedimento de anestesia. A outra sonda que nós temos é a de eleição, é a sonda esofágica. Ela permite dietas mais densas, né? Elas podem ficar meses até anos, dependendo do material. Enfim, com maior calibre, mas uma coisa complementa a outra, né? O maior calibre permite uma dieta mais densa, né? E o único problema é que a gente precisa de anestesia. E como que a gente vai calcular para fazer a suplementação do paciente? Geralmente, os pacientes que estão com lipidose hepática, a gente vai calcular o mínimo, só para ele sair do estado de balanço energético negativo, tá? E aí a gente vai usar a fórmula de 70 vezes o peso elevado a 0,75. Para quem não sabe, se você desbloquear aquele item lá no seu celular, que permite que você vire a tela, e aí você entrar na calculadora, ele vira calculadora científica. Então, você consegue colocar o peso, aí você clica lá no X elevado a Y e coloca 0,75 e pronto, você calculou. Multiplica por 70, você vai ter equivalente a quilocaloria por dia. E a literatura sempre prioriza, né, uma dieta rica em proteína e baixa em carboidrato, exceto nos pacientes com doença renal crônica e encefalopatia hepática, tá? E aí, antigamente, eu ficava nem uma maluca, até o dia que eu vi o professor Pedro Horta, que trabalha nos grandes hospitais de felinos lá em São Paulo, ele usa a Recovery, ou a AD mesmo, tá? A Tatiane mandou aqui, qual a melhor sonda para se passar em cada um dos casos? Olha, Tatiane, se você tiver a oportunidade de passar esofágica, não hesite, esofágica, porque assim, um cirurgião bem rápido, ele demora 15 minutos nesse procedimento, então acho que vale a pena. Mas se o animal estiver muito mal, eu também não acho que é bom arriscar, tá bom? Obrigada, Mayara, pelo carinho. Que bom que vocês estão gostando ainda da palestra. Agora, além de nós calcularmos a dieta, é importante saber que na lipidose, o tempo que o meu paciente está com restrição de energia, né, de carboidratos e tudo mais, isso é importante. Então, eu não posso dar esse alimento de uma vez para ele.
Então, no primeiro dia, a gente tem que fazer 1/3 do que foi calculado. No segundo dia, né, fazer metade. E no terceiro dia em diante, fazer a quantidade descrita para aquele paciente. Determinados casos, por exemplo, se o paciente está 15 dias, 10 dias sem comer, dá para estender, dá para fazer até mais fracionado, tá? Talvez uma fração em 5 dias, 1/5, 2/5, e por aí vai. Até no 5º dia, 6º dia em diante, o paciente está comendo 100% do que ele precisa. E aí a gente vai fracionar 4 a 6 refeições por dia, passar pela sonda, e para cada refeição, tentar não ultrapassar 5 a 10 ml por quilo, para não ter repressão gástrica e vômito, tá bom? Outra parte do nosso tratamento que é importante é a suplementação com vitamina K1, que é a fitomenadiona, tá? E aí a gente tem a dose 2,5 mg gato por semana. Por que a vitamina K1 é importante? Nos felinos que estão com quadro de lipidose, pode ter um comprometimento ali da absorção e da ativação da vitamina K1, e isso pode comprometer a via tanto intrínseca quanto extrínseca, quanto a via comum da cascata de coagulação, e esse paciente está predisposto a ter sangramento. Então, seria interessante a gente fazer essa suplementação, pelo menos no período que ele tiver com a lipidose. E um dos maiores terrores que nós temos na clínica, né, é a nossa lipidose complicar e realmente virar um quadro aí de urgência e emergência, que é a síndrome da realimentação. Essa síndrome, ela é caracterizada por distúrbios metabólicos, né, que ocorrem após a reintrodução da alimentação, né, de forma abrupta, e aí nos felinos elas vão culminar em hipocalemia, hipofosfatemia e hiperglicemia. Então, vamos lá. Aqui tem um gatinho comendo de forma espontânea, mas vamos supor que o nosso paciente chegou, a gente diagnosticou, viu as alterações, a fosfatase estava aumentada, o ultrassom foi compatível, e vamos supor que ele não tem causa primária. Ele não tem a causa primária. Então, ele tem uma lipidose primária ou idiopática. Então, a partir do momento que a gente restituir a dieta para esse animal, quero que vocês lembrem o seguinte: quando a gente fornece a dieta, a gente não está fornecendo carboidrato, né? Que eu coloquei aqui a frutose e a galactose? Sim. Nesse momento, lembra lá do começo da nossa conversa, que eu falei para vocês que na presença desses carboidratos tem ativação e liberação de insulina e ativam esses receptores, que seriam o GLUT, o SLGT, que é receptor de glicose e sódio. Então, eles são superativados em todos os tecidos que contêm o GLUT e o SLGT, e esse carboidrato que estava aqui fora, que a gente acabou de entrar com ele pela dieta, ele vai querer entrar correndo para a célula, tá? E, através dos receptores, ele realmente entra para dentro da célula. Esse daqui é como se fosse um enterócito, tá? Para ele passar para o sangue, precisa de ter ativação das bombas de sódio e potássio. Essa alimentação já é uma reação hepática? Não, Yara, é o que eu falei para você. A ração, aliás, a melhor dieta que a gente faz pode ser as dietas de convalescência. Então, pode ser a AD, pode ser a Recovery, entendeu? Elas têm uma proteína de alta digestibilidade e tudo mais, tá bom? A gente só entra com a ração hepática quando a gente tiver um quadro de encefalopatia hepática, porque aí a gente vai ter que diminuir várias proteínas a nível entérico e evitar que essas proteínas virem amônia e se tornem compostos para sejam tóxicos para o sistema nervoso, tá bom? Até que isso não aconteça, a gente pode usar uma dieta de convalescência. Bom, voltando aqui, então eu tenho uma super exposição das minhas células ao carboidrato e elas querem entrar dentro da célula. Então, quando elas entram dentro da célula, elas têm que entrar para o sangue. Então, tem que ter essa diferença de sódio e potássio aqui, a ativação dessas bombas. Agora, imagina, um organismo que ele não tinha nada de carboidrato, entra um monte de carboidrato dentro da célula, vai superativar essas bombas, concorda? Porque o organismo vai falar, comida, socorro, entendeu? E aí, a gente sabe que para elas manterem ativas, o sódio tem que sair e o potássio tem que entrar. E isso vai desencadear um quadro de hipocalemia, tá bom? Obrigada, Gabriela. Que bom que você está gostando da nossa conversa.
Tudo bem até aqui? Entenderam por que vai ter redução do potássio? De outra forma, né, ainda falando justificando os achados na síndrome de realimentação, que seria hipocalemia, né, redução do potássio, fosfatemia, né, e hiperglicemia. Então, vamos explicar o segundo item. Também, na presença da glicose, ela vai entrar dentro da célula, ela é fosforilada a glicose 6-fosfato, ela entra lá para o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Nesse momento, concorda comigo que vai ter uma superativação do ciclo de Krebs e superativação da fosforilação oxidativa? Então, vai ter uma superprodução de ATP e ADP, então vai ter consumo do fósforo, tá? Então, vai ter hipofosfatemia nesse paciente. Porque à medida que isso acontece de uma forma muito rápida, todo esse sistema metabólico celular, ele é ativado e começa a consumir o fósforo. Na hipofosfatemia, o que vai acontecer? O fósforo, lembra que a membrana das nossas células, elas são fosfolipídicas? Quando tem hipofosfatemia, tem instabilidade da camada lipídica celular, então a gente pode ter hemólise, tá? Então, o primeiro item aqui, ele explica a anemia hemolítica, tá? Que pode estar presente na síndrome da realimentação. E, consequentemente, também pode ter fraqueza muscular, tá bom? Quero que vocês lembrem também que a glicose que ela vai entrar, vai ser fosforilada, vai para o ciclo de Krebs, virar ATP, vai chegar um momento que esse sistema ele vai dar uma esgotada. E, através de várias alterações metabólicas, o tecido muscular e o tecido adiposo, ele cria uma resistência da insulina, tá? Porque ele chega e fala assim, glicose, a gente não tá dando mais conta. Eu esgotei os meus estoques de fósforo, o tecido, ele não tá conseguindo dar conta de toda essa glicose que tá aí fora, fica aí fora, porque aqui dentro tá um caos. Então, ela não entra para dentro da célula, começa a ter resistência da insulina. E o GLUT2, que é o receptor, ele para de entrar, ele veta, ele não deixa entrar glicose. Então, tem uma resistência da insulina. A resistência da insulina, a gente sabe que diminui a atividade neutrofílica e resistência da insulina, a gente sabe que causa o quê? Uma diabetes transitória, tá? Então, esse paciente, ele vai ter um estado de hiperglicemia e produção de corpos cetônicos. Dependendo da quantidade de corpos cetônicos que ele produz, ele vai ter aumento da osmolaridade cerebral, ele pode entrar em coma, tá bom? Natália, Andressa, obrigada aí pelo carinho. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando aqui também. Só para recapitular, então, para finalizar o que eu falei aqui para vocês, a realimentação que não é feita de forma gradual, ela vai ter estimulação ali da insulina e a glicose vai entrar no nível celular. Quando isso acontecer, vai ter consumo de potássio e fraqueza muscular. Ainda assim, essa glicose que entrou a nível celular, ela vai para o metabolismo dos carboidratos, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa e consumo de ATP. Informação, né? Porque a célula, ela quer produzir ATP. Vai consumir fósforo e vai ter hipofosfatemia. Na hipofosfatemia, a gente tem uma anemia hemolítica e fraqueza muscular. Além disso, quando esgota, a célula fala, chega a glicose, fica aí fora, começa a ter resistência à insulina e um quadro de hiperglicemia. Então, esse paciente, ele transitoriamente pode entrar num quadro de diabetes mellitus, ele vai ter poliúria polidipsia, que vai perder mais potássio, vai ter mais fraqueza muscular, tá bom? Além disso, que eu esqueci de pontuar aí para vocês, no uso do metabolismo de carboidratos, a tiamina, ela também pode participar como uma das vias de gliconeogênese, então você tem consumo de tiamina, e nos felinos, da tiamina, em baixa quantidade, eles podem manifestar encefalopatia. Então, a gente vai ter todo esse quadro instaurado no paciente, que a gente vai ter que arrumar, tá bom? E aí, eu voltei para aquele slide, né, do tratamento. Tanto o tratamento da lipidose quanto nesse momento, você vai ter um paciente que está mais ou menos crítico. Então, o tratamento vai consistir em reposição da desidratação, né, correção hidroeletrolítica de fósforo, de potássio, restabelecer a alimentação com cautela, tá? Retirar a causa de base, por exemplo, se ele tem
algum tumor, se você tem que fazer um tratamento variado com a onco, estabilizar o paciente, se ele tem uma doença renal crônica, que agudizou, e por aí vai. E tratamento de suporte, nunca esquecer. Para corrigir o potássio, a gente já falou, baseado naquelas tabelas, e para corrigir o fósforo, geralmente vai estar inferior, abaixo de 1,5 miligramas por decilitro, a gente usa o fosfato de potássio na dose 0,01 a 0,03 milimol por quilo por hora na infusão. E se você também tiver, que provavelmente vai ter que corrigir potássio e fósforo, dá para fazer esse cálculo e 1/3 do que o paciente precisa, eu faço um fosfato de potássio e 1/3 eu corrijo com o cloreto de potássio, porque se eu fizer a dose cheia de cloreto e de fósforo, eu vou fazer uma hipercalemia nele, eu vou aumentar muito o potássio desse paciente. Sempre monitorar cálcio, que não sei se todo mundo lembra, o cálcio e o fósforo, eles têm uma relação de equilíbrio, né, de 2:1. Então, é sempre interessante fazer a monitoração do cálcio ionizado, que é o cálcio disponível. Nos demais, a gente não pode esquecer, né, o maropitão, da azetrona, metoclopramida. Será que meu paciente está vomitando? Será que ele está com dor abdominal? Então, assim, avaliar cada caso e a disponibilidade das medicações, né? Lembrando que atualmente a gente está usando a metoclopramida, né, que é o Plasbil, como procinético. Também pode estar sendo bem-vindo, dependendo se a gente tiver uma tríade felina associada, por aí vai, tá? A vitamina K1, que é a fitomenadiona, como eu falei para vocês, 2,5 miligramas gato por semana, enquanto ele ainda estiver nessa condição de lipidose. A L-carnitina, 250 microgramas por gato por dia, pode ser suplementado para melhorar ali o metabolismo de carboidrato e de proteína. Essa adenosilmetionina, né, que é o SAMI, 20 miligramas quilo uma vez ao dia, ou 2 vezes ao dia, se for pela sonda. Alguém perguntou alguma coisa? Bom. Tiamina, que eu falei para vocês que pode estar reduzida, então a dose é de 100 a 200 miligramas por quilo por dia. E se trata de potássio, né? Que se você não conseguir fazer injetável, dá para a gente fazer por boca, que é muito, muito, muito interessante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de suplementar potássio, mas é uma das coisas mais frustrantes que tem, né? Que a gente fica lá fazendo as contas loucas, as contas da Nazaré, né? Aqueles memes que aparecem, e a gente faz conta, e aí quando você suplementa, depois de 3 horas, 4 horas, você repete a mucosometria e tá igual. Aí você fala, ai, que droga. Mas você faz um potássio bioral da outra, eles guardam aquele potássio, é muito bom, é muito... Então, assim, a gente pode usar na dose de 40 a 50 miligramas quilo dia, ou 2 vezes ao dia, dependendo da hipocalemia do paciente. E os orexígenos têm uma controvérsia no uso deles, porque eles podem estar aí fazendo uma sobrecarga do metabolismo hepático. E travou a minha apresentação. Voltou. O prognóstico desse paciente, né? Quando é a primária, ele tem 90% de cura. Acho que até maior esses valores, né? Então, é bem satisfatório a gente tratar esses pacientes. Quando é secundário, depende da causa, né? Se meu paciente tem um linfoma alimentar que está obstruindo o ducto e vias biliares, e aí eu estou tendo um quadro mais complexo, assim, vai ser um quadro muito mais difícil desse paciente recuperar. E se ele recuperar, ele vai demorar mais tempo também, né? E a média da hospitalização é 10 dias até 21 dias, mas eu já tive paciente que ficou 2 meses, 3 meses, até mais, com lipidose. Monitorar as bilirrubinas, que em 10 dias tem que ter tido uma redução de uns 50%. A Tatiane perguntou se eu costumo manipular todos esses medicamentos. Costumo sim, Tati, porque é muito complicado, né? O tutor, ele às vezes não é acessível nem nada, então a gente acaba passando a cada... Ou se, dependendo da farmácia, por exemplo, falando em relação aqui ao SAMI, se a gente fizer aquelas cápsulas com absorção entérica, às vezes dá para, dependendo da farmácia, dá para fazer uma vez ao dia. Mas eu manipulo sim, não tem problema. Tá? Eu nunca tive o que eu tive que fazer foi trocar, às vezes, a farmácia de manipulação. Aí, às vezes, dá certo, tá? Alguma da sua confiança. Então, monitorar as bilirrubinas e o hemograma e os eletrólitos, né? O hemograma para ver se o seu paciente não entrou numa hipofosfatemia, numa hemólise, síndrome da realimentação, e os eletrólitos para ver se ele também não entrou
numa síndrome da realimentação, tá? E os óbitos, geralmente, eles ocorrem lá no começo, quando você acabou de atender o paciente nos primeiros 7 dias. Eu sinto isso um pouco na nossa rotina, mas a literatura, ela embasa bastante essa abordagem. Os pacientes que eles estão ruins, eles vêm a óbito nos primeiros 7 dias, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa os meus contatos aqui do meu Face, do meu Insta, do meu e-mail, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, críticas, sugestões, eu me ponho à disposição aí. Espero que essa nossa conversa tenha iluminado aí um pouco da mente de vocês. E se, sei lá, amanhã ou depois surgir alguma dúvida, também me coloca à disposição, é só mandar mensagem. Obrigado, Fernanda. Imagina, achei que ia passar mais, estou feliz. Pessoal, a gente está abrindo para dúvidas também, agora no finalzinho, a gente deixou um tempo a mais. Se alguém que tiver alguma pergunta, vão passando aí no chat, a gente vai mostrar para a Fernanda, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho, porque às vezes dá um delay quando a gente fala, dá uns 5 segundos assim para aparecer o nome. Me senti abandonada. É um tema meio maravilhosa a palestra, hein, Fernanda? Muito obrigado mesmo. Ai, que bom. É um tema meio complexo. Obrigada, Mai. Olha, essa Mai que é da Ciru gostou, então, assim, eu tô feliz, porque esse pessoal da Ciru gostou, foi atrativo, né? Que geralmente, às vezes, não chama atenção, né? Já tive 3 gatas com lipidose, score normal, faixa de 4 anos, estresse por mudança do ambiente. Pode falar da mudança do Ringer lactato ao fluido? Então, Mônica, é muito controverso esse negócio. Ai, na outra palestra que a gente falou, acho que de pancreatite, que eu falei de pancreatite há um tempo atrás, a menina me perguntou que o pessoal vê qualquer alteração em fígado e já troca do Ringer lactato, né? Só que o Ringer lactato, você precisa de um volume muito exorbitante para causar alteração hepática, entendeu? Então, claro, se você suplementar o NaCl com potássio e garantir que esse paciente também não vai ter uma acidose hiperclorêmica, tudo bem você trocar o Ringer com lactato. Pela NaCl a 0,9%. Acho que respondeu, Sandro? Pareceu bem, Fernando. Podem ir mandando as dúvidas, pessoal. Tem um tempinho aí. Preciso nem falar, né, Mayara? O pessoal já está elogiando bastante aí no chat, você está vendo. É muito legal, gente. Estou muito feliz. Tiveram alguns pontos ali dos exames, às vezes se não for claro, a gente volta aí. Iti, você tem mais outra palestra ainda para assistir? Ai, meu Deus. Nossa próxima palestrante parece que está aí por aí já também, ó. Né? Vai vir dar uma espiada na sua palestra. Obrigada, Mai. Obrigada, Lê. Leonardo, obrigada. A Mônica está perguntando, mas ele não é superior no caso da desidratação? Você fala volumes superior, assim, em volume? Se você pegar um gato que está super desidratado e fizer, por exemplo, uma prova de carga nele, se você tiver que manter ele em taxa alta de fluido, e gato é mais complicado, viu? Porque o que eu tô falando de dose, taxa alta de fluido, gato você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, com pressão, com temperatura. Felinos que estão chocados, eles geralmente vão estar com hipotermia. E aí, se você fizer um volume muito importante nesse paciente, a hora que você recuperar a temperatura desse paciente, ele vai redistribuir esse líquido, porque ele vai ter reativação de catecolaminas, né, que são adrenalina, noradrenalina. E aí, essa fluido demais que você fez vai causar edema pulmonar. Então, uma coisa que eu peço para você
levar em consideração o fluido demais é o patológico, entendeu? Tem muitas internações, grandes internações, que eles usam majoritariamente aí o ringer com lactato, tá? Você pode usar sim o NaCl, desde que você faça a suplementação, porque senão seu paciente vai ficar hipocalêmico, ele vai ter arritmia e também isso não é interessante. O efeito do lactato, né, da fluido, ele, nesse caso, ele vai estar ajudando mais do que sendo contraindicado, tá bom? Pelo menos é dos trabalhos que eu vi e é dos trabalhos que eu sigo até então. E eu posso te mandar, você tentar mandar uma mensagem, às vezes, ou no e-mail ou no Insta, eu vou tentar te passar, tá bom, Mônica? Ou se você também tiver alguma coisa mais atualizada, que às vezes passa batido, aprendizado para todo mundo, tá bom? Consegui te convencer? A Tainá, se for doente renal, a gente faz qual manejo nutricional na internação? Tainá, o doente renal crônico, a gente tem que tomar cuidado, tudo bem, com a proteína, mas é muito mais importante a gente... agora que eu vi que tem uma pergunta ali em cima, já respondi. Agora que eu vi que tá marcado, eu dei uma bugada. Bom, enfim, só para terminar essa da dieta do doente renal, principalmente a gente tem que tomar cuidado com o fósforo, né, do doente renal crônico, porque ela vai estar alta. Só que a curto prazo, o fósforo e o desequilíbrio de cálcio e fósforo que tem nesse paciente, que seria, sei lá, um mês, por exemplo, isso não vai ter alteração de mineralização de tecidos moles, entendeu? Por exemplo, que seria uma das comorbidades que a gente encontra no paciente doente renal crônico com hiperfosfatemia. Então, a dieta para o doente renal crônico, ainda assim, é a dieta de convalescência. Leonardo, no caso da realimentação abrupta com carboidrato, pode causar vômitos e diarreia? Pode sim, Leonardo. Com certeza, vômito é o que mais causa. Às vezes o proprietário está de saco cheio, a sonda não está indo, eles vão com força, o animal tem aquele volume de forma muito rápida, põe tudo para fora, entendeu? É bem complicado. Diarreia, eu acho que sim, pode causar, sim, né? Porque dependendo do tempo do paciente, eu já peguei, acho que sim. Dependendo do paciente do tempo que ele está em jejum, né? Do nada, muda toda a microbiota. Então, ele pode aí ter algumas flatulências, pode ter diarreia. Eu acho que pode sim. Tá? E já encontrei isso na rotina. Obrigada, Beatriz. Gente, consegui responder. Nossa, que agora eu vi que estava marcada a pergunta e eu olhando aqui no chat. Obrigado, Fernando. Imagina. Imagina, Thaís. Se tiver mais alguma dúvida. Mônica, lembrei de outra coisa agora que eu assisti numa aula do professor Ricardo Duarte, que ele comentou que para a gente matar um paciente hepatopata com ringer com lactato, ele até brincou, claro, isso daí não é uma informação bem relevante, mas ele falou que a gente tem que pegar uma caixa fechada de ringer, com, sei lá, muitos, e tacar num pincher, mas tacar na cabeça dele, porque nem se a gente descer tudo isso de fluido, a gente não ia comprometer de forma importante ali a funcionalidade do fígado. Então, por isso que os dados também que a gente tem na literatura, eu sou muito fã ali do ringer com lactato, tá bom? Mas se você também se sentir mais segura, troca às vezes na rotina, trocar pelo NaCl e fazer a suplementação com potássio. Ela perguntou de novo. A qualidade do ringer com lactato na reidratação. Como assim a qualidade? Muito obrigada. Ela ficou sem graça. Então tá bom. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas... Ou se você quiser falar aqui pra gente, não sei se fica mais claro. Então, Tati, o estimulante do apetite. Eu já vi colega passando, eu já vi professores influentes, né, que atendem gastroenterologia veterinária prescrevendo, e já vi especialista de ferino dizendo que é contraindicado. Então, e pessoas que, assim, defendem muito o uso da mirtazapina.
Então, talvez no primeiro momento seria interessante a gente ir com mais cautela. Tá bom? Obrigado, Fernando. Acho que esclareceu bem as dúvidas. Agora é a Maia. Mas podem ir mandando, pessoal. A gente tem tempinho ainda. Fiquem à vontade no chat. Se quiser passar mais contato, o seu Instagram também, Fernanda. O meu é aquele Fê. Deixa eu lembrar, Fê Nastrivete. Se você quiser colocar aí pro pessoal, tem 2 E's, é Fê Nastrivete. Bem Instagram de adolescente, né? Tem mais um E. Olha lá, é Fê Nastrivete. Tá. Então, se você quiser, às vezes, me mandar um oi, ou, sei lá, às vezes, eu acho que conhecimento a gente tem que compartilhar, né? Vamos supor, se eu não vi, vamos supor, sei lá, saiu ontem, antes de ontem, alguns meses aí, algum trabalho. Então, eu acho legal, sei lá, se vocês leram alguma coisa mais atualizada, a gente compartilhar o conhecimento. Tá bom? Bom, acho que encerramos as dúvidas, né, gente? Queria agradecer a você, Fernanda. Essa palestra foi muito legal mesmo, bem dinâmica, cheia de fotos explicativas, gosto dos fluxogramas, bem explicativa mesmo. Então, pessoal, também não deixe de se inscrever também no próximo evento da nossa faculdade, que é o VetWeek, a Fernanda vai estar lá também. Dê uma olhada no cronograma, nossa, está espetacular também. E a gente aguarda aí para a próxima palestra daqui a pouquinho, tá? Fiquem aí aguardando a gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Eu vi que tem mais um comentário aqui da Mônica, né? Eu achei legal o comentário dela, que ela comentou ali que teve uma alteração, não prescreveram, vamos ver se eu estou certa, não prescreveram porque chegaram a te falar em relação a custo, né? Se você olhar em qualquer dessas casas cirúrgicas, a gente consegue comprar um ringer, assim, é até ridículo falar, né? Dependendo, se você quiser comprar um ringer de 500 ml, às vezes 5, 10 reais, 10 não, 5, 8 reais você compra. Então, quando a gente fala de cristalóide, é muito barato, né? Claro, se você falar de um plasma light, alguma coisa mais, né, mais difícil acesso e mais oneroso, aí é outra história, mas eu acho que o custo deles é bem parecido. É uma pena que não foi usado, né, às vezes, e usaram esse argumento, né, do custo, porque para mim isso daí não é relevante. Mas é isso aí. Mudou de VET, entendi. Então é isso. Obrigado, Fernanda. Obrigada, pessoal. Boa palestra. Vocês estão em ótimas mãos com a Maia agora. Tchau. Um beijão, pessoal. Obrigada.